Olá, amigos! Estamos mais uma vez nos encontrando para darmos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. E hoje nós vamos falar do capítulo número 30, que tem como título Herança e Eutanásia. Esse capítulo tem profundas revelações a nos ser feitas, principalmente no que diz respeito à nossa conduta aqui na Terra. Quanto nos comprometemos com coisas que não deveríamos nos comprometer e que muitas vezes pensamos que a morte anula ou nos faz esquecer determinadas experiências, quando isso é um ledo engano. E nós vamos, no decorrer de todo esse capítulo, analisar o que nós estamos verdadeiramente fazendo da vida. Qual é o verdadeiro sentido da nossa experiência terrena? E que tesouro nós vamos levar daqui? Então, que façamos todos uma reflexão e coloquemos-nos no lugar daqueles que precisam ser muito bem orientados acerca do que estão verdadeiramente fazendo de suas vidas aqui na Terra, principalmente quando se trata de uma proposta muito importante, que é a da família, a importância do lar e principalmente da convivência tão estreita e tão difícil que é a convivência familiar. Mas vamos, à medida do nosso estudo, desenvolver todos os pensamentos que estão sendo aqui evidenciados em termos de experiência. Então, no início, ele já começa nos mostrando das dificuldades que ele teve e está tendo naquele local de trabalho, que é no Ministério do Auxílio, naquelas câmaras de retificação, onde ali vivem os espíritos que partem daqui da Terra em situações deploráveis de sofrimento, movido ainda por pensamentos delituosos, conflitos, ódio, vingança e tantas outras condições que são tão difíceis de serem eliminadas da consciência desses seres, mesmo no mundo espiritual. E aí ele diz: ainda não voltava a mim da profunda surpresa quando Salúcio se aproximou informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai, enfermo, no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise aguda. Todos aqueles doentes que ali estão internados são doentes de condições ou em condições gravíssimas em termos de estrutura mental. E continuando, ele diz, mostrando o gesto de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar trabalhando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Preste atenção nesse fator aqui que ela evidencia: reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e seu pai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda apresenta desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele nem os outros cedem ao estado mental a que se entregam. Sempre o mesmo ódio e os mesmos pensamentos. É aquilo que nós dissemos, né? Esses espíritos, eles não abrem mão dos seus pensamentos, das experiências que viveram aqui e que muitas vezes levam consigo tantos ressentimentos, tantas mágoas. E continuando, Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira assanhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspiravam mais piedade que simpatia.
Procurei, contudo, vencer as vibrações interiores que me dominaram a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, equilibrando as minhas impressões, me vendo na mesma condição dele. Veja que ele ali, mais uma vez, estava se controlando para não querer julgar e nem se sentir acima daquele irmão que se encontrava em estado tão deplorável. É importante verificarmos que quando examinamos a desventura de alguém, lembramos as nossas próprias deficiências. Olha que lição importante André Luiz nos traz. E continuando, o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Por meio de olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou a filha com extremo carinho. Gritou o doente com voz alterada. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda vejo a meu lado ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se que Adalberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Nós vamos entender mais adiante o que seja o que está justificando todo esse ódio desse pai com relação a este filho. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca, é um criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda que nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus, mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Olha que lição importante ela está passando para esse pai. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templo de união sublime. Olha a importância que ela está aqui dando à constituição do lar, principalmente na experiência terrena. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a providência, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, a doente se pôs a chorar convulsivamente. O doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Adalberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas um irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Veja, ela está no mundo espiritual, ele também está, já como desencarnados, mas ela tem ainda a condição de voltar e vir estar com os seus familiares e verificar em que condições a família se encontra em virtude de todo esse processo pelo qual eles estão vivendo. Veja que não há uma distância tão grande como imaginamos entre a vida terrena e a vida do mundo espiritual, porque tudo está ligado, tudo permanece ainda totalmente conectado em termos de vibrações mentais. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado quando pensar nos nossos entes queridos que já desencarnaram, para não, com o pensamento, perturbar as suas vibrações. Consequentemente, isso acontece de maneira quase contínua, porque as pessoas muitas vezes não se desapegam daqueles entes que partem, quando verdadeiramente é chegada a hora. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos fluidos de amargura e incompreensão e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Veja o que ela diz, ele vibra numa frequência de um pensamento negativo, da forma como ele está, e os seus familiares também se envolvem com esse mesmo pensamento, vibrando todos numa mesma frequência, passando a viver e conviver com ódios mútuos como eles estão vivendo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja.
A troca de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento na alma. Olha quanta lição ela está aqui evidenciando e passando, não só para ele, mas para nós também. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício cheio de angústia. Aí ela vai retratar para ele a condição em que a família está em decorrência dessas vibrações mentais. Amália e Cecilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor. Esses são seus filhos, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor deixou nas esferas da carne. Então vocês agora estão entendendo o porquê de tudo isso. Não é outra coisa senão patrimônio, bens, coisas que não têm tanta importância, mas está sendo o alvo de todo o sofrimento que eles estão vivendo, por ambição e talvez por falta de evolução espiritual. E ela diz mais, um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada no propósito de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Veja o que é que muitas vezes uma herança deixa, quando ela é material. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros, que era o dinheiro da época, considerando-se. E que vale isso se não se constrói a felicidade de ninguém? Quanta lição a gente está aprendendo aqui acerca desses bens materiais. Mas eu deixei um enorme patrimônio para a família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Mas que bem-estar é esse? Veja quantas coisas estão acontecendo em decorrência desse patrimônio. Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. A riqueza transitória, porque aqui ninguém é dono de nada. Eu sempre tenho dito, a matéria que Deus nos deu não foi para ser possuída, foi para ser apenas utilizada. Devemos devolver à terra o que é da terra. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, olha o que ela diz aqui, garantindo-lhes tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa importância. Mas às vezes, papai, costumamos valorizar o dinheiro com o espírito de vaidade e ambição. Quanta lição está sendo aqui ensinada. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos ao outrem os nossos caprichos, afastamo-nos do serviço do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. Quanta lição está sendo passada para nós. É natural que a vida humana peça concurso de providência, e isso é justo, que não deixe de ter a contribuição dos mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. O que ela não está querendo dizer é que a riqueza ela tem sua importância, mas não é o mais importante. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. São os avarentos, aqueles que têm e querem ser sempre os possuidores cada vez mais do que têm. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Exatamente o que estava acontecendo. Em vão, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar patrimônio financeiro. Olha o que ela diz aqui acerca dos irmãos. Amália e Cecilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas, encontraram companheiros ociosos que as desposaram visando vantagens financeiras. Agenor, o irmão, repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto, era esse ao qual ele se referia, conquistou o título de médico, desinteressado por completo da medicina e exercendo tão somente de longe a maneira de trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança.
Olha que coisa importante está sendo mostrada a todos nós. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho. Perdoe e esqueça, disse a filha. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salustio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante retirava-me, em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar, afogado em justa preocupação. Não era para menos, né? Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso aos pais e aos herdeiros. Isso é uma verdade, e nós vimos agora exatamente tudo isso. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. A eutanásia, que é a morte induzida. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questão de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a vingança. Com um expressivo gesto, Narcisa respondeu: Deus criou os seres e o céu, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. E ela finaliza dizendo: o nosso coração é um cálice luminoso, porém vazio. Quanta lição e o quanto é importante a gente estar atento a essas coisas da vida. Valorizarmos mais o que ela diz ser os valores espirituais e não deixarmos nos levar pela ambição e muitas vezes pela fortuna que faz famílias se desentenderem, irmãos lutarem contra irmãos e pais que muitas vezes passam a vida toda se entregando ao trabalho, ao sacrifício, com o objetivo de deixar um patrimônio e deixa muitas vezes um grande conflito para essa família que aqui fica e com ele também levando muitas vezes o que esse nosso irmão levou. Muita paz para todos e até a próxima.